Hoje eu vou falar sobre ontologia em termos simples. Como assim ontologia em termos simples? Vamos lá. Qual é a origem da palavra ontologia? Onto quer dizer ente, logia, o estudo do ente. Algumas pessoas vão traduzir isso para o estudo do ser, enquanto ser na existência. Antes de eu aprofundar mais no tema aqui, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Como eu falei, eu vou abordar sobre ontologia de uma forma fácil, simples e sem complexidade para você. Ontologia é o estudo do ser enquanto ser. Exemplo, vou dividir da seguinte forma. O estudo do ser enquanto ser. O ser enquanto inteligência, como você consegue captar as coisas. O ser enquanto inteligência já seria o ser enquanto essência. Como você consegue captar a coisa? Quando eu falo caderno, já vem sua imagem do caderno. O ser enquanto existência. Como ele se manifesta na existência? Qual é a substância que ele se manifesta? E etc. Aí você está pensando no ser enquanto ser. Essa ontologia, ela foi desenvolvida a partir de Aristóteles. Mas antes de Aristóteles já havia uma ontologia, mas ela não estava ainda revelada de forma explícita. Você lembra lá com Heráclito e Parmênides? Heráclito dizia que o ser estava em constante mudança. Exemplo, o ser é e não é ao mesmo tempo. Uma semente é semente, mas ela está em mudança, ela deixa de ser semente para ser uma árvore. A árvore é árvore, mas a árvore deixa de ser árvore para ser um móvel. E etc. E assim vai, o ser enquanto ser sempre está em mudança. Já em Parmênides, Parmênides dizia que o ser é uno, que o ser não muda, que o ser é imutável. Então você vê uma complexidade aí. Existe uma pessoa falando que o ser muda, o ser está em constante mudança, mas existe outra pessoa falando que o ser não muda, que o ser é uno, imutável. Vem Aristóteles, que Aristóteles resolve esse problema dizendo a seguinte coisa. Aquilo que muda é a realidade, mas a nossa inteligência já tem de forma premeditada, ou já consegue captar as coisas na sua essência. Quando eu falo para você, pensa em um elefante, você pensa em um elefante, já vem em sua mente a ideia de um elefante. Mas, se eu falar para você, pense em uma janela redonda. Você consegue pensar em uma janela redonda e você consegue ver em certas igrejas janelas redondas. Mas se eu falar para você pensar em um quadrado redondo, você não consegue pensar em um quadrado redondo. Você pode pensar em um quadrado com um círculo redondo dentro de um quadrado. Então você está pensando as coisas. Segundo Augusto Cury, esse aqui já é um pensamento antidialético, você pode pensar num elefante rosa, num elefante verde, você pode pensar em um círculo quadrado, ou tentar pensar em um círculo quadrado, numa janela quadrada, você pode pensar em um homem com orelha de cavalo, ou você pode desenhar um homem com orelha de cavalo, mas isso aqui de forma metafísica é o pensamento construindo muitas coisas, e Heráclito falava que o ser que é, vamos colocar já no período contemporâneo, que o ser é essa consciência consegue pensar muitas coisas, consegue pensar naquilo que é e naquilo que não é e naquilo que pode ser, como Aristóteles colocava, a constante do vir a ser, da vida que está em constante mudança. Mas você pega essa visão aí, que em Heráclito já é uma elaboração de que o pensamento já engloba com a realidade sempre está em mudança, as coisas que são logo não são, então tudo aqui é uma ilusão. Mas em Heráclito, vem Parmênides que fala, não, o ser é e ele não muda. Então aqui em Parmênides já dá uma categorização da ontologia. O quê? Como assim da ontologia? Que a ontologia tenta organizar o ser na existência, tenta categorizar ou construir normas adequadas para você verbalizar a realidade. A ontologia, ela categoriza as coisas, ou seja, ela faz ligação de uma coisa com a outra. É por isso que você consegue estudar a história da filosofia de forma cronológica, porque alguém teve
No ser de si mesmo, a capacidade de organizar de forma cronológica, ligando um fato com o outro. Aconteceu esse fato, desse fato surgiu esse fato e foi desenrolando a história em um constante vir a ser. Mas cada fato da história tem sua própria forma de ser e não muda. Mas ao longo aqui no Heráclito aqui, ao longo dessa mudança, desse vir a ser, existe um desenvolvimento. Isso aqui é uma ontologia, é uma organização do ser na realidade. Então, estudar de forma ontológica é você estudar a causa e o efeito, o ser e o ente. Existe um ser, o ser produz ente, o ente tem substância, a substância tem acidentes, os acidentes têm alguma certa potência, na substância tem uma certa potência, e assim por diante. Você vai desenvolvendo a ontologia. A ontologia seria como um código de linguagem para você descrever a realidade. O nosso código de linguagem para descrever a realidade é a língua portuguesa, e às vezes a gente usa outros termos de algumas outras línguas para descrever a realidade, como a gente está usando recentemente lockdown, está usando recentemente aí Facebook, Instagram, WhatsApp, internet, web. Tem tantas palavras aí, network, então tantas outras palavras que as pessoas usam para descrever a realidade. Mas a gente descreve a realidade porque a gente constrói palavras de forma ontológica, pensando aqui, para descrever a realidade. Então, ontologia é essa organização da realidade. E cada organização da realidade existe sua existência por si mesmo. Tudo aquilo que é o ser que existe. O é o ser. Isto é, então, é o ser. Isto é um caderno. Isto é uma casa. E não precisa a gente ficar constantemente afirmando isso, porque isso já é. Então, a ontologia ela é complexa nesse sentido aí, porque você está estudando a categorização das coisas na existência. Então, você está pensando a realidade. Mas como eu falei no período histórico da filosofia, existe essa organização. Cada coisa em seu período, espaço de tempo é por si mesmo, mas na categorização de Heráclito, mas sempre está em constante vir a ser, que Aristóteles organiza isso, como a potência, o ato, o acidente. Então, potência, ato e acidente é só uma forma de você organizar a realidade. Aí a potência é um potencial. O ato já é a realização, já é a perfeição do potencial na existência. O acidente pode ser bom ou mal, aqui é colocado o acidente como algo bom ou mal, então não existe distinção aqui do acidente. Então você organiza, né? A ontologia serve de forma intelectual para você organizar a sua mente, para você organizar de forma lógica e concreta e construtivista a sua realidade do ser na existência, o seu ser na existência, como você se afirma na existência. Aqui já foi um estudo ontológico. Espero que esse vídeo ajudou você, contribuiu na sua vida, na sua forma de filosofar, de pensar, e boa jornada para você e bons estudos.